como eu aprendi a investir sozinho, sem fazer cursos de investimentos. Senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês, eu vou compartilhar com vocês a minha história pessoal no mundo dos investimentos. Eu vou falar como eu aprendi a investir sozinho, sem precisar fazer esses cursos caros de investimentos. E sabe qual que é o melhor de tudo? Você também pode fazer isso. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar tudo, todos os segredos, entre aspas, que eu usei para transformar essa minha jornada de investimentos autodidata em uma jornada que realmente traz resultados, em uma jornada que acabou se transformando numa filosofia, numa metodologia de investimentos que realmente traz resultados para a gente. Uma estratégia totalmente segura. Eu vou compartilhar como que eu cheguei nisso, como que foi o meu começo, como foi o meu meio e como é agora aqui nessa jornada, quando toda essa estratégia já está pronta. Então, se você já se sentiu perdido com um monte de opções de cursos, dos gurus dos investimentos, dizendo que você tem que fazer isso ou fazer aquilo para você começar a investir, eu tenho certeza que você já passou por isso, talvez você esteja passando agora, e eu também já estive exatamente nessa situação que você está hoje. E a verdade é que quando eu comecei, eu resolvi fazer o caminho contrário. Eu não comecei fazendo um curso pago de investimentos. Ao invés disso, eu usei algumas estratégias simples, algumas estratégias muito práticas que qualquer pessoa pode aplicar para aprender a de fato investir por conta própria. A primeira coisa que eu percebi é que antes de qualquer coisa, eu precisava dominar os conceitos básicos dos investimentos. Nada de ficar querendo entender aqueles termos complexos, aquelas estratégias mirabolantes. E muitas vezes, quando a gente vai conversar com alguém do mundo dos investimentos, as pessoas começam a falar alguns termos em inglês, alguns termos difíceis, parece que até para gerar uma autoridade para a gente, ou para parecer que aquele investimento ou aquela estratégia é algo muito bom. E eu fugi disso. Eu fui buscar coisas simples. Por exemplo, o que é uma ação? O que é um dividendo? E qual uma coisa que eu sempre pensava? Qual a diferença entre uma empresa que ela é realmente lucrativa para mim, que vai colocar dinheiro no meu bolso, ou uma empresa que é especulativa, que eu posso ganhar ou posso perder? E aí, para aprender isso, eu fui direto em livros. Eu fui buscar livros de grandes investidores, livros sobre investimentos, e não fui procurar conteúdo no Google, no YouTube. E sabe por quê? Que quando eu comecei, eu decidi começar por livros. Receba essa informação do jeito certo, tá? Eu não estou generalizando aqui. O objetivo desse vídeo, ele não é falar mal de outras pessoas que falam sobre investimento, de gente que vende curso de investimentos. Eu tenho curso de investimento, eu tenho consultoria de investimentos. Eu só estou compartilhando a minha jornada aqui, então não estou generalizando, tá? Tem muita gente boa, sim, na internet. Mas o fato é que também tem muito trambiqueiro. A internet, ela é exatamente o reflexo da nossa vida fora da internet. Então, desde os anos 40, 50, 70, quando fosse, se você saísse da sua casa, dependendo do lugar onde você ia, sempre tinha os trambiqueiros. Em São Paulo era muito famoso, né? A Praça da Sé. Você ia na Praça da Sé, era gente tentando aplicar golpe, gente querendo te roubar, gente querendo que você jogasse joguinho para perder dinheiro, enfim. Tem trambiqueiro na vida, no mundo tem trambiqueiro. E a internet trouxe essas pessoas para a internet. Então, do mesmo jeito que trouxe pessoas boas, trouxe também os trambiqueiros. E tem pessoa trambiqueira e tem empresa trambiqueira também. Então, as pessoas trambiqueiras acabam montando um negócio e viram uma empresa trambiqueira. É tanta gente só querendo vender coisa, sem comprometimento quase que nenhum, ou nenhum mesmo, com os clientes. E ó, eu tô falando aqui de livros, não é porque eu escrevi o Bolsa de Valores para iniciantes, não. Não é porque eu escrevi o Bitcoin para iniciantes, não. Na verdade, eu falo que os meus livros, eles são uma consequência de tudo que eu venho fazendo nessa jornada de investimentos. Eu comecei de verdade por livros, buscando conteúdo em livros, porque para escrever um livro, o cara tem que ser sério, o cara tem que ser bom. E eu tô falando de livro de verdade, eu não tô falando de um e-book de 30, 40 páginas, eu tô falando de escrever de verdade e não pegar conteúdo de inteligência artificial. Então, o cara que escreve um livro, ele tá fazendo algo com a visão de longo prazo.
ele investiu muito tempo, muito dinheiro, muita energia para fazer aquele livro realmente virar um livro, aquele conteúdo que ele queria ensinar para as pessoas virar um livro. Eu sei muito bem disso porque eu escrevi. Então, comece a perceber, vê se aquele Zé Mané que fala que ganha 10 mil por dia investindo em não sei o que faz vídeo com um carrão alugado, numa mansão alugada, vê se esses caras têm livros. Eles não têm livros, eles estão ali, muitas vezes, com toda uma estrutura fake para vender algo. Aliás, veja se esse cara que tá ali com um carrão importado, numa mansão e não sei o que, tá num prédio em Dubai, veja se ele vai estar na internet daqui a 6 meses, daqui a um ano. Muito provavelmente não. O cara que faz isso, o cara que vende uma ilusão, uma promessa de dinheiro fácil, de um investimento que vai mudar a sua vida em pouco tempo, de uma coisa maluca, ele arruma tanto problema para ele que ele precisa assumir. Ele simplesmente vende um monte de coisa, depois ele não consegue entregar aquilo e vem tanto problema que ele precisa simplesmente sair da internet. Ele precisa sumir de verdade. Então, quando eu comecei a ler livros dos caras mais top de investimentos. E eu tô falando dos mais velhinhos, sabe? Tipo o Warren Buffett. Eu fui procurar o que esses caras tinham deixado. Não que eles já não estejam mais aqui, o Buffett, no momento que eu gravo esse vídeo, ainda tá aqui. Eu fui ver o que eles tinham deixado registrados em livros. Eu sempre fui apaixonado por livros, eu sempre gostei de ler. E quando eu comecei a investir, eu fui buscar esse conteúdo em livros e tem muito livro bom sobre investimentos. E depois que você entende o básico, aí vem a parte mais legal. Eu comecei a perseguir, a seguir investidores de sucesso, só que com um olhar crítico. A gente pode, por exemplo, o Buffett, o Peter Lynch, qualquer desses investidores muito bem sucedidos que não vendem essa ideia de investimento, que você vai ganhar dinheiro com investimentos rápido e fácil, eu comecei a seguir esses caras. E uma coisa que mudou o meu jogo, eu olhava e muita gente fala, eu vou fazer a mesma coisa que ele faz. Só que eu falava, não faz sentido eu fazer a mesma coisa ou investir do mesmo jeito que ele investe hoje. Porque hoje ele tem um patrimônio muito grande. Eu preciso entender como esses caras começaram. Porque se eu estou começando, eu vou copiar não a jornada deles no momento que eles estão agora, mas eu vou copiar o que eles fizeram lá no começo. E esses caras, realmente, com sucesso nos investimentos, esses caras, eles são mestres. E a gente pode aprender muito só de observar as estratégias, só de ver entrevistas deles, só de ler o livro que eles escreveram ou os livros que eles escreveram, acompanhar eles falando em vídeos, textos, em blogs, enfim. Eu comecei a acompanhar muito esses caras. Uma coisa que eu demorei, e se você não demorar para entender, é o seguinte: muitas vezes eu ouvia uma frase, ouvia 10 frases e concordava com 8. E com 2 eu falava, não, essas 2 aí para mim não faz tanto sentido. Olha, isso fez um mal danado para mim. Quando a gente começa a ficar seletivo. Eu concordo com 8 que ele fala, eu vou seguir essas 8 e essas 2 não. Por quê? Não que a gente tenha que concordar cegamente com tudo que eles falam, mas eu comecei a perceber que as coisas que eu não concordava ou que eu não queria seguir eram coisas que traziam um desafio para mim, que geravam um desconforto, mas era justamente essas que eu tinha que fazer, era o mais importante. Eu costumo dizer que assim, o nosso sucesso em qualquer coisa, tá? Ele tá atrás das coisas que a gente não gosta de fazer, das coisas que a gente não quer fazer. Então, normalmente, quando a gente ouve alguma coisa, fala assim, não, isso aí não é para mim, isso eu não vou fazer, não. É isso que a gente precisa fazer para conseguir subir mais um degrau, subir mais um nível. E uma coisa que eu sempre falo é, você não precisa de muito dinheiro para começar. Quando eu comecei, eu achava que a gente precisava ter dinheiro e teria que ser um valor significativo, e na verdade não. Eu aprendi que com uma quantia pequena a gente pode começar. Eu mesmo, quando comecei, eu não comecei com um monte de dinheiro. Eu fui ali começando a testar. E eu ouça esse testar com... Eu não conhecia as coisas e falei, deixa eu ver se esse tipo de investimento funciona. Se esse não, comecei a estudar. Eu abri conta numa corretora. Eu comecei a investir aos poucos. Eu fui observando como o mercado reagia. E eu demorei muitos anos para conseguir entender tudo isso. Entre erros e acertos, muitos erros
erros, principalmente lá no começo dessa jornada, porque você, mesmo eu tendo começado a essa minha jornada buscando conhecimento em livros, é óbvio que eu não ficava isolado sem olhar a internet. E a internet, ela traz uma avalanche de informações e muitas vezes essas informações me atrapalharam demais. Tá? Lembrando que todas as vezes que eu errava e acabava perdendo meu dinheiro, eu olhava para isso, eu enxergava nisso como uma lição, um aprendizado. Esse foi o dinheiro que eu investi para aprender a errar e agora eu já sei como não fazer. Era como um preço que eu tinha que pagar ali. Então eu ressignificava esses erros e essas perdas financeiras com facilidade, do tipo, beleza, paguei o preço aqui, agora nisso eu nunca mais erro. E eu vou ser bem real com vocês. Eu errei muito. Eu investi em empresas que desvalorizaram. Eu investi em empresas que quebraram, que faliram, que saíram da bolsa. Eu segui algumas tendências aqui que não deram nada certo. Eu peguei aquela época das empresas X do Ike Batista, OGX, MMX e perdi muito dinheiro e faz parte. E como eu falei, é importante demais a gente aprender com cada erro. E eu sempre me comprometi assim. Isso eu não erro mais. Aprendi. Nunca mais vou errar de novo. Mesmo que algo pareça muito bom, esse erro eu não vou mais cometer. Tanto que outro dia eu estava dando uma palestra para dentistas, porque eu sou dentista, né? Formação, me formei em odontologia. Então eu tenho um relacionamento com muita gente da área da odontologia. Me chamaram para fazer uma palestra sobre investimentos para dentistas. E um das pessoas que estava assistindo a palestra, no final, fez uma pergunta. Ele falou assim, ó, como você garante que você não vai ter na sua carteira uma empresa como, por exemplo, as americanas, que perdeu 90%, 98% do valor em 2 dias? Eu falei, justamente pelos erros que eu tive, eu fui montando essa estratégia e hoje, por melhor que a empresa pareça, por mais que ela esteja se destacando, por mais que ela seja notícia da internet, que tá todo mundo falando que ela virou a queridinha dos investidores, eu não invisto porque ela não passa nessa série de critérios que eu considero fundamentais. Então, cada erro foi importante demais para eu conseguir organizar essa estratégia de investimentos, essa filosofia de investimentos. E uma outra coisa que eu fiz e eu me dei muito mal foi participar de comunidade de investidores, de fórum de investidores. Eu nem sei se isso existe hoje em dia, mas antigamente, quando eu comecei a investir, tinha esses fóruns de grandes sites onde você entrava e tinha lá tudo separadinho. O fórum que discute sobre a empresa X. Aí você entrava lá e tava todo mundo lá falando, colocava um link de notícias. Todo mundo, na verdade, estava todo mundo ali especulando. E tinham aqueles caras que eu entrava todos os dias nesses fóruns, tá? Esses fóruns de discussão. Tinha caras que estavam ali todos os dias. E eu nem conhecia esses caras, né? Poderia ser um maluco lá do outro lado. Só que você vai acompanhando aquilo e eu comecei a achar que alguns caras lá realmente sabiam das coisas, sabiam investir. Imaginava que fossem grandes investidores. E acabei tomando algumas decisões lá simplesmente por acreditar em coisas que eles estavam escrevendo lá nos últimos meses. E isso fez muito mal para mim e para o meu dinheiro. Eu perdi muito dinheiro. E isso daí, juntando com o que eu via quando eu perdi dinheiro com as empresas X. Quem investia na época das empresas X perdeu dinheiro porque investiu nas empresas X. Por quê? Só se falava disso. Você ligava a televisão tinha um poder muito maior do que tem hoje, falando dessas empresas. Você abria o jornal falando dessas empresas. Você abria a internet, todo mundo falando dessas empresas. Parecia que era a melhor coisa do mundo. Aí eu já tinha perdido dinheiro nos fóruns, ouvindo opinião dos caras que eu achavam que eram bons. Eu já tinha perdido dinheiro ouvindo assessor de investimento, gerente de banco, que eu achava que queria me ajudar, e perdi dinheiro. Perdi dinheiro ouvindo a mídia de finanças. Perdi dinheiro vendo influencer no Instagram, no Facebook, no YouTube, falando sobre empresas só porque tem algum interesse ali, ou se não, o interesse dele não é trazer uma informação, é só ganhar o like ali. Ali, isso fez uma coisa que virou uma chave para mim, que foi fundamental, que foi a chave de eu preciso aprender sozinho, eu tenho que ter essa responsabilidade, eu não posso delegar isso para outras pessoas, eu não posso acreditar em outras pessoas, por mais que pareça algo bonito de verdade, por mais que pareça que a
pessoa quer ajudar, por mais que pareça que ela é competente demais, que ela sabe muito, por mais de qualquer coisa, eu falei, eu não posso, eu preciso, por conta própria, aprender a analisar essas empresas, essas ações e fundos imobiliários e não depender da opinião de ninguém. Isso foi muito importante ali nessa minha jornada de investimentos. E por falar nisso, eu vou falar aqui rapidinho do meu livro Bolsa de Valores para Iniciantes. Esse livro aqui, ele tem toda essa filosofia de investimentos. Tudo que eu sei sobre investimentos, para quem quer começar a investir, ou para quem já começou, tá dando os primeiros passos e quer aprender de verdade sobre investimentos, tá aqui, ó, o livro Bolsa de Valores para Iniciantes. Caso você queira entender mais a nossa metodologia, o que eu acredito que seja o jeito certo de investir, que dá resultado, que constrói patrimônio, que é seguro, que gera renda passiva, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você receber um exemplar aí na sua casa. Aproveita que a gente está com uma condição imperdível, com frete grátis e eu não sei até quando, até porque o frete está caríssimo. Cada vez que o pessoal da minha equipe vai no correio mandar os livros aqui é uma paulada, não sei até quando eu vou conseguir manter por frete grátis. Então, se você quer receber um exemplar aí na sua casa, corre, o link tá aqui na descrição. E por fim, a grande lição que eu entendi que investir é um jogo de longo prazo. Eu percebi que a melhor maneira de aprender e ter sucesso é sempre olhar para o longo prazo. Não existe uma fórmula mágica e eu testei e tentei todas. Não existe atalhos. E eu tentei e testei todos. Inclusive isso, ó, fica aqui, não é papo de coach, mas é para nossa vida. Para sua saúde física, para o seu corpo, para o seu relacionamento, para o seu trabalho, relacionamento com os seus filhos e para os investimentos, todas as decisões que você toma pensando no longo prazo vão te ajudar. As decisões que você toma pensando no curto prazo, no prazer imediato, vão te prejudicar. E nos investimentos é sempre assim. A visão sempre tem que ser de longo prazo. Todas as vezes que eu tomei decisões pensando no curto prazo, eu perdi dinheiro. Essa decisão fez com que eu voltasse algumas casas e tivesse que recomeçar algumas vezes. E eu já falei isso aqui em outros vídeos muitas vezes. Eu tive muita sorte de ter condições financeiras de recomeçar. Porque com o meu trabalho eu conseguia ganhar dinheiro, mesmo que eu tivesse perdido. Eu recomeçava e continuava e dava tudo certo. Então, não existe fórmula mágica, não existe atalhos. O mais importante é que você vai poder fazer tudo isso aqui que eu te falei sozinho, sem gastar rios de dinheiro em cursos caros. Se você quer aprender de verdade, se você quer investir de verdade, você não precisa seguir esse monte de recomendação, fazer um baita curso caro, aprender a falar aquelas palavras difíceis do economês, nada disso. O básico nos investimentos, o básico sempre é o que vai funcionar. Então, se você achava que precisava fazer um curso caríssimo para começar a investir, eu espero que esse vídeo tenha te mostrado que não, que você pode aprender tudo isso sim por conta própria. Você vai precisar investir algum dinheiro? Claro que vai. Você vai comprar um livro, você vai comprar depois um mini curso, você vai fazendo essa jornada, mas você não precisa fazer isso agora seguindo esses gurus dos investimentos e dando um monte de dinheiro, até porque é importante que você tenha dinheiro para investir, para você começar a construir. Se eu conseguir, qualquer outra pessoa consegue e você consegue. E ó, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like aqui e ó, comenta aqui embaixo qual foi o maior aprendizado que você já teve investindo sozinho, beleza? Deixa seu comentário aqui, o link do livro tá na descrição e até o próximo vídeo.